Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da Rádio Cidade. Pois é, a pandemia tem feito com que muitos trabalhadores desempenhassem as atividades de casa, de forma home office. E com isso surgem muitas dúvidas que são frequentes até hoje. E sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a advogada trabalhista e membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Caruaru, Ana Carla Mota. Ana Carla, muito bom dia para você. Com relação às horas extras e também às questões de folga, como que fica esse trabalhador que está trabalhando de casa de forma home office? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Em relação a essa questão da hora extra, ela deve ser feita no home office, o mesmo horário de trabalho do que o funcionário faz durante o trabalho presencial. Então, se ele faz a hora extra, essa hora extra deve ser paga ou compensada pela empresa da mesma forma como se ele estivesse trabalhando de forma presencial. E a folga também, ela tem que ser dada nos mesmos termos, como se o trabalho estivesse ocorrendo de forma presencial. Como é que ele faz para comprovar que ele está dando o expediente durante aquele momento? Bom, no home office não tem a obrigatoriedade de se ter um controle de ponto, né? O funcionário não tem a obrigatoriedade e a empresa também não tem a obrigatoriedade de controlar, porque ele está trabalhando de casa. Porém, existem meios que podem ser utilizados pela empresa, como controles com login e senha ou aplicativos de celular que podem fazer com que a empresa controle o horário do funcionário, sem problema nenhum. Com relação àqueles profissionais que eles precisam se deslocar da região deles para ir, por exemplo, para uma região mais endêmica, onde os casos de Covid-19 estão em ascensão, estão crescendo bastante. Ele pode se recusar a ir para essa determinada região? Sim, dependendo da situação, principalmente importante ver a situação daquela região. Se tem algum decreto municipal trazendo lockdown para aquela região, ver as situações daquela região. Dependendo da situação da região, o funcionário pode sim se recusar, porém a empresa tem que ter também bom senso para enviar o funcionário a trabalho em regiões que estão em graus muito elevados, né, da pandemia. Então, tem que ter o cuidado e a empresa tem que fornecer para aquele funcionário todos os equipamentos de proteção necessários para que ele vá com segurança. Caso, ainda sobre essa questão, caso o funcionário ele se recuse a ir, tem algum ônus para ele? Dependendo da situação, sim, ele pode até chegar a ser demitido por justa causa. Porém, na situação atual, né, é necessário, como eu falei, usar o bom senso, tanto da empresa como do funcionário, né? A empresa evitar enviar o funcionário para trabalho em regiões que estão com um número muito elevado de contágio e o funcionário também não se recusar a toda proposta da empresa. Verificar antes se tem algum decreto municipal ou estadual na região em que dá meios de restrição e verificar se a empresa vai fornecer os meios necessários de proteção individual para que ele compareça e realize o trabalho dele. Então, deve ter um bom senso com o funcionário e a empresa também. Neste período de pandemia, o funcionário ele pode sim ser demitido da empresa? Nesse período de pandemia, o funcionário pode ser demitido pela empresa e deve, se a demissão ocorrer sem justa causa, ele deve receber todos os direitos trabalhistas como se fosse antes da pandemia, não tem problema nenhum. Porém, é importante observar também que, durante o ano de 2020, algumas empresas utilizaram um benefício emergencial de suspensão do contrato ou redução da jornada do funcionário. Então, as empresas que utilizaram esse tipo de contrato, por exemplo, se o funcionário ficou afastado na empresa no ano de 2020 por 6 meses, recebendo o benefício emergencial, ele tem um período de estabilidade pelo mesmo período que ele ficou afastado. Ou seja, se ele ficou afastado por 6 meses, ele tem um período de estabilidade de 6 meses. Então, é necessário observar se o funcionário está em estabilidade para que a empresa, se caso mesmo assim queira demitir, mesmo ele na estabilidade, ela paga a indenização referente a esse período estabilitário. Caso o funcionário ele venha a se contaminar pela Covid-19 no ambiente da empresa, ele está assegurado, ele tem todos os direitos, como é que funciona? O funcionário infectado, a princípio, ele não deve comparecer ao trabalho, mesmo que seja em grau leve da doença. Então, ele tem que ficar afastado pelo período mínimo das organizações de saúde, que indicam 14 dias, e após esse período ele volta ao trabalho. Os primeiros 15 dias de afastamento do funcionário
é pago pela empresa. Se o funcionário necessitar de mais de 15 dias de afastamento em virtude do agravamento da doença, a partir do 16º dia de afastamento, o período é pago pelo INSS. Ok, muito obrigado, Ana Carla Mota, pelas explicações. Nós conversamos agora com Ana Carla Mota, ela que é advogada trabalhista e membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Caruaru. Rodrigo Miranda, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.